Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar fazendo uma análise de um elemento mecânico, esse elemento aqui. A gente vai dividir esse vídeo em duas partes, né? Para conter todas as informações referentes a esse projeto, né? Então a gente vai analisar a questão do desenho técnico, ciclo de fabricação e algumas observações necessárias, tá bom? Bom, a primeira análise deve ser feita em um desenho mecânico, né? Leva em consideração os aspectos referentes ao material e a dimensão em bruto do mesmo, né? Então, nesse caso aqui, o material especificado para esse elemento é o aço 1010/1020, né? Ou seja, aí podendo variar até entre 1010 e o 1020, né? Um tipo de aço carbono com baixo percentual, né, de teor de carbono contido no mesmo. Logo abaixo aqui a gente tem as informações referentes à dimensão, né, bruta do material, né, que ele está informando 1,5 polegadas por 100 milímetros, né. Esse 1,5 polegadas está ligado à questão do diâmetro, né, diâmetro de 1,5 polegadas por 100 milímetros de comprimento, né. Então a peça, quando ela chega para ser fabricada, ela vai vir com essas dimensões. Então um aspecto importante para ser analisado para verificar se de fato o projeto ele vai estar atendendo, né, essas designações, né? Então é importante fazer essa análise. Quanto ao material, né, realmente para você comprovar o material em relação ao produto, né, você tem certificado fabricante, tem análise metalográfica que pode ser feita também, ou algum teste de comparação, né, por meio de dureza. Mas referente à dimensão, realmente é só fazer a medição dela, né? Então aqui tem o desenho em bruto, né? Então se você observar aqui, o diâmetro maior dela está aqui indicado como 32 milímetros, né? Então se é 32 milímetros e o diâmetro bruto da peça é 1,5 polegadas, ou seja, a gente tem 25,4 milímetros, né, que corresponde a 1 polegada, somados a meia polegada, que corresponde a 12,7, né? Então 25,4 mais 12,7 dá 38,1, né? Então o diâmetro bruto da peça ele é 38,1 milímetros, né? Ou seja, 38,1 milímetros é um diâmetro bem maior do que 32, que é o menor aqui, levando em consideração para a fabricação da peça, né? Então, com essa peça dá para fazer tranquilo, né, essa fabricação. Você tem aí pelo menos 6 milímetros de diferença, né, entre o diâmetro bruto, né, ou seja, a peça quando ela vai vir, para a peça final. Então dá para fabricar ela sem nenhum problema. Inclusive, 38 milímetros, né, é um diâmetro bem elevado, né? Ela poderia até ter um diâmetro menor para a fabricação, né? Poderia, no mínimo aí, né, ser 34 milímetros, né? Quando você coloca um valor elevado do diâmetro da peça bruto para a peça final, você acaba tendo um tempo de fabricação maior, né? Porque vai ser necessário mais passadas das ferramentas para retirar, né, o material e chegar à dimensão final, né? Então 38,1 é relativamente elevado, né? Mas está aí no limite, né? Então dá para fazer. Então você tem essa diferença aí de 38,1 milímetros para 32 aí, aproximadamente aí 6 milímetros, então dá para fazer a peça tranquilo, né? Até 34 milímetros, né, daria para fazer ela. Bom, quanto ao desenho da peça, essa peça, como a gente falou, ela é uma peça cilíndrica, né? Você pode observar aqui que ela está trazendo aqui uma série de informações, né, identificando aí a questão de diâmetro da peça, né, o próprio material bruto dela. Lembrando sempre que não é porque uma peça ela é inicialmente cilíndrica que sempre ela vai ter em seu processo final elementos cilíndricos, né? Você pode ter também aplicações paralelas, né, na fabricação da peça, né, que venham a modificar esse formato inicial. Obviamente que não é uma regra, né? Isso é uma exceção, né? Não é comum
ocorrer, né, muitas variações de forma no transcorrer da fabricação da peça, né, mas normalmente sempre tem alguma coisinha ali que acaba modificando, né, um rasgo feito na fresadura que passa na peça, uma modificação de uma geometria para encaixe de uma chave, enfim, né, então fica aí a observação. Essa peça aqui, ela realmente traz elementos cilíndricos, né, elementos cônicos, elementos em raio, né? Então, se a gente for analisar essa peça tomando como base essa face aqui, né, você vai ver que ela traz aqui esse diâmetro menor aqui, 16 milímetros, né, que é esse diâmetro aqui dessa face. Ele já está interligado com um elemento aqui em ângulo e também na face você vê aqui uma projeção de um elemento roscado, né, ou seja, uma rosca aqui, né? Então aqui ele traz a informação da rosca, uma rosca M10, né? Lembrando que para fabricar uma rosca com o elemento chamado macho, é importante analisar a tabela, né? Ou calcular qual o diâmetro da broca que vai ser utilizado, né? Já que a rosca é M10, ou seja, o diâmetro da profundidade dos filetes, né? Levando em consideração a simetria da peça, ele vai estar aí chegando próximo a 10 milímetros, né? Em torno de 10 milímetros, né? Então, se você furar com uma broca de 10 milímetros, quando você for passar a ferramenta, né, roscar com a ferramenta, ela não vai conseguir fazer nada, né? Então a broca ela tem que ser menor do que 10 milímetros, né? Aí não informa o passo, né? Só tem M10, ou seja, a rosca métrica de 10 milímetros. Então com essa informação a gente já sabe que é o passo normal, né? Então tem que observar lá na tabela, né? Exemplo, uma broca de 8,5, você consegue perfurar e executar o roscamento, né, com macho 10 milímetros, né? Mas é importante observar na tabela para ver qual é o valor correto para essa operação. Aqui traz informações sobre o comprimento do elemento roscado, né? Ele está vendo até aqui 14 milímetros e aqui está o comprimento do furo, 16 milímetros, né? Essa questão do comprimento final do furo, muita gente acaba não prestando tanta atenção, né? Acaba normalmente colocando um pouco maior, né? Mas é importante deixar na medida correta para não fragilizar a peça, né? Imagina que de vez de 16 milímetros aí a perfuração fosse 32, ou seja, o dobro, né? Você poderia fragilizar a peça, né? Então é importante ficar atento com isso, né? O elemento principal de fato é a rosca, né? Vai estar pegando em algum outro elemento, né? Algum parafuso, mas tem que ficar atento com o comprimento desse furo. Bom, aqui ele está em achura, né? Ele está achurado, né? Ou seja, ele está com corte parcial, que é justamente para poder mostrar os elementos internos aqui da rosca. Esse elemento aqui, ele está com ângulo aqui, né? Indicado 76 graus. Está com o comprimento também da peça aqui indicado, 20 milímetros mais um décimo, né? Ou seja, esse comprimento ele vai poder variar de 20 milímetros até 20,1. E ele informa aqui o ângulo da peça, 76 graus, né? Então a gente já sabe que é o ângulo aí de inclinação, né? Ou de programação para a fabricação da peça. Na sequência a gente tem um canal aqui, né? Entre o final desse chanfro e o início desse outro aqui. Canal com 8 milímetros, né, de comprimento, não tem nenhum valor de tolerância ali especificado. Aqui na sequência, comprimento, né, desse outro elemento da peça, aí 27 milímetros. Né, aqui embaixo, como eu já falei, questão do comprimento da rosca e do furo. E aqui o chanfro da peça, 6x6, né, ou seja, ele está indicando que é 6 de altura por 6 de comprimento, né? Então dá a relação de ângulo de 45 graus aqui para esse chanfro, né? E aqui 90. Bom, para o vídeo não ficar tão longo, né? A gente vai dividir em duas partes, né? Não deixe de assinar nosso canal, toda semana tem vídeos novos. No próximo vídeo a gente finaliza a interpretação da peça. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao análise do projeto mecânico, né? Referente ao desenho dessa peça aqui. Né, a gente já verificou esses elementos aqui, né, desse lado esquerdo, e agora a gente vai ver os outros elementos para finalizar a interpretação.
né? Começando aqui pelo comprimento, né? O comprimento total da peça é 95 milímetros, né? Mais 5 centésimos, né? Observação importante, a gente falou no primeiro vídeo sobre a questão do diâmetro da peça, né? Bruto, né? Mas não falou sobre o comprimento. O comprimento da peça é 100 milímetros e o comprimento total dela aqui é 95. Ou seja, 5 milímetros menor do que o comprimento inicial da peça, né? Então aqui a gente já sabe que não vai ter como fazer a peça com uma única fixação, como é uma peça cilíndrica, né? Ser fixada no torno, então a gente não tem como fazer ela em uma única fixação, nesse elemento que eu estou colocando vermelho aí, simulando a castanha de fixação do torno, né? Então não tem como fazer de uma única vez. Vir e executar o ciclo de contorno da peça, né? Para a usinagem dela, eu vou ter que fazer uma parte e depois virar a peça para fazer outra parte, né? Então fica aí essa observação, né? Ela vai ter que ser feita aí de dois pegas, né? Como o pessoal fala normalmente nas oficinas. Bom, aqui a gente já sabe que o comprimento dá para fazer 95 milímetros, né? Menos 5 milímetros do comprimento bruto da peça. Ela tem uma tolerância de mais 5 centésimos, né? Então significa que ele pode variar aí de 95 milímetros até 95,05. Aqui embaixo a gente tem aqui dois canais na sequência, né? Ele está mostrando aqui como um detalhe, né? O detalhe X. Ele está aqui do lado, ele está em escala de ampliação para você visualizar melhor. E aqui ele traz as informações referentes ao comprimento do canal, ressalto, canal e altura, né? Que tudo com 4 milímetros, né? Então mostra aqui em detalhe para não ficar com muitas cotas no mesmo, no único projeção e não ficar bem diagramado, né? Ou seja, você tem uma boa visualização do elemento, né? Então aqui a gente já tem essas informações. O raio aqui da peça de 5 milímetros, né? Então esse raio aqui é de 5 milímetros, levando em consideração esse perfil da mesma. Aqui na frente um elemento roscado, M20 por 2, né? Ou seja, uma rosca métrica de 20 milímetros, né? Com passo específico de 2 milímetros. Aqui comprimento do elemento roscado, né? 15 milímetros. Comprimento até o final do canal de saída da rosca. Comprimento, né? Até iniciar o canal de 4 milímetros. E aqui a gente tem esse diâmetro maior aqui, né, que é 32 menos 2 centésimos, né, a tolerância dele, né? Então nesse caso aqui, como é 32 menos 2 centésimos, significa que ele vai poder variar de 31,98 até 32 milímetros. Isso aí é o diâmetro final dele. Bom, todo o elemento mecânico, né, a ser analisado, você deve levar em consideração que todos os aspectos eles têm que possuir um encaixe, né, de segmento lógico, né? Exemplo, para essas informações aqui serem validadas, a gente precisa desse comprimento aqui, né? Ou seja, qual é o comprimento que eu vou ter da face dessa peça aqui para poder iniciar esse ciclo aqui de canais, né? Então você vê que a informação está ali contida, né? Para eu fazer esse chanfro aqui de 6x6, né? Como é que vai ser o início dele, o comprimento dele, está aqui informado, né? Então sempre fica atento com essas condições de lógica no detalhamento do desenho, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.